Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast, o podcast da Seven Club. Estamos aqui no estúdio da Brands, mais uma vez, para gravar o nosso segundo episódio do nosso podcast. Temos hoje a honra de receber o Washington Sá. Ele é o fundador e presidente da ONG Infância Protegida. Washington, esse podcast também tem o oferecimento da ExMobile. Eles são os parceiros nossos. Eu quero também aqui, antes de mais nada, te presentear um presentinho da ExMobile. Está aqui embaixo também. Muito obrigado. Fica aí grudadinho com a gente. Tem muito assunto importante, necessário, assuntos difíceis, mas também com esperança. Que honra e privilégio poder estar aqui com você nesse podcast da Seven Club. E obrigado pelo presentinho, vou usar com certeza. Vou falar um pouquinho aqui, uma mini biografia sobre a vida desse homem, um homem de Deus que tem feito a diferença na sua geração. O Washington Sá é um defensor dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, com uma trajetória dedicada ao combate à violência e à exploração infantil. Fundador da Rede Internacional da Infância Protegida, ele trabalha para criar ambientes seguros e saudáveis para crianças vulneráveis. Ele também já foi ex-diretor da Secretaria Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Washington Sá, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, Renato, como vai? Tudo bem? Olá, você que está aí nos assistindo, que privilégio ter a sua atenção, muito prazer estar aqui neste momento, esse podcast, coisa boa, falar de saúde, falar de proteção de criança e adolescente, e essa é uma oportunidade que eu e você temos para bater papo, falando de assuntos sérios, talvez de uma forma em alguns momentos contraída, mas desafiando talvez você para vir junto com a gente também, para fazer parte de uma grande rede de proteção à criança. Muito, muito bem-vindo, que bom, que prazer, que alegria, que honra poder participar aqui do podcast dessa organização tão respeitada, falar de telemedicina e proteção de criança. Que privilégio, viu? Muito obrigado pelo convite. Então, é nosso privilégio. Então, vamos falar um pouquinho hoje. Você sabe, né? Você também já segue a gente. E também, se não segue, passa também aí para nos seguir nas redes sociais, sevenclub.br, no Instagram e também no Facebook. Esse canal ele foi criado, dedicado exclusivamente para falarmos sobre prevenção da saúde, cuidados médicos, você ter um tratamento preventivo da sua saúde física, mental e também espiritual. A gente sabe, acho que nós somos, somos espírito, habitamos num corpo e temos uma alma, a chamada tricotomia do homem. Então, não basta você cuidar somente do seu corpo, sem cuidar da sua alma e também do seu espírito. Washington, você também é cristão, né? Sim, tenho o privilégio de ser um pastor. Sou um cristão evangélico já há algumas décadas e também já há algumas décadas pastor evangélico. Muitos anos servindo na Igreja Batista da Lagoinha, mas também as igrejas no Brasil e no mundo. Tenho o privilégio de ser fundador de igrejas em vários países na Europa, também em muitos lugares aqui no Brasil. Mas meu principal papel é o de ser cidadão celestial, e onde nós andarmos ali, nós temos que ter essa identidade, Cidadão celestial, sou cristão e, graças a Deus, esse privilégio de poder servir a Cristo aqui na nossa nação e outras nações também. Legal, Washington. Eu também sou cristão, membros da mesma igreja, estado diferente, você em Minas e eu aqui no Rio de Janeiro, na Lagoinha, Niterói, pastor Felipe Baladão. Pastor Márcio é um homem muito querido, A gente costuma chamar o pastor Márcio de um anjo, Ele é um anjo, o pai é um pastor, Ele é mesmo. Olha, além de pastorear centenas de milhares de pessoas, ele consegue ser, com cada líder, um pai. Não só um influenciador, um mentor, alguém que aponta o caminho, mas exercer paternidade, pastor, literalmente. Ele é bem assim, querido, bem amado nessa função também de cuidar de todos os seus líderes, que é liderado por ele como filhos também. Como é precioso poder ouvir a sabedoria daquele homem, Poder escutar as suas experiências como pai, como pastor, como avô, que ele é tantos netinhos hoje, e é um exemplo a ser seguido, É um homem que deixa um legado em vida. Incrível isso, Ele hoje não está mais à frente da igreja, está cuidando mais um pouco da sua saúde, Mas eu consigo enxergar o legado que o pastor Márcio já deixou, e mesmo ele estando aqui entre nós ainda. Um grande líder. Eu sempre dizia para ele: pastor, o senhor tem que viver mais de 200 anos. O senhor não pode partir antes, porque os seus ensinos são muito bons. 10 minutinhos de conversa com ele
mergulhar em muita sabedoria, Sem muito dúvida. conhecimento prático, um homem incrível. E o legado dele, com certeza, já hoje passa por muitas gerações, né? O pastor Márcio influencia gerações já há muitos anos e nações também, né? Não só gerações, mas muitas nações. É um dos homens mais respeitados do mundo. Do mundo. No nosso meio, né? Exatamente. Washington, eu vou falar um pouquinho aqui da Seven Club. A Seven Club é uma empresa que nós fundamos há um pouco mais de um ano. Nós temos como propósito de vida democratizar o acesso à saúde. Nós temos atendimentos médicos preventivos para cuidar mesmo da saúde. Né? Você sabe que a cultura nossa não é uma cultura preventiva, né? De combate. Nós, infelizmente, combatemos algumas doenças, mas de forma emergencial, né? Nas urgências, nas emergências, e a gente veio com esse propósito mesmo de dar acesso à saúde de forma preventiva e democratizando, né, o acesso, porque como nós somos uma plataforma digital e temos, né, esse atendimento por telemedicina 24 horas por dia, 7 dias por semana, temos mais de 20, né, especialidades médicas que atendem a todo, né, o território, né, nacional. Nós não temos limite geográfico, né, para poder dar esse atendimento, mas você que atua hoje na ONG, né, há mais, né, de 30 anos, como que você vê a telemedicina para a sua causa, para o seu propósito de cuidar de pessoas, de cuidar de crianças, adolescentes, no combate às violências? O que a telemedicina pode ajudar a ONG que você hoje preside, que você, né, fundou? Qual é a sua opinião sobre isso? Renato, eu conhecendo um pouquinho da telemedicina, vejo que as possibilidades são talvez inúmeras. Elas podem assim se desdobrar em muitas propostas e possibilidades, tendo em vista o tamanho do nosso país, tendo em vista que a internet tem se tornado também acessível para a maioria do nosso povo. Então não é algo assim distante das pessoas mais carentes que precisaria de uma medicina acessível, social, que consegue suprir ali uma demanda dentro da proposta da telemedicina. Mas eu queria usar até aqui uma brincadeira, se você me permitir. Lógico, fica à vontade. Que é uma frase comum para você, hein? Você que está assistindo a gente, eu tenho certeza que essa é uma frase comum. Prevenir é melhor do que? Bom, você respondeu rapidamente, remediar, melhor do que remediar. E nós, infelizmente, com as correrias que temos, ou até por achar que tudo na área da medicina é caro, ou é difícil de ser acessada, pensando aí no sistema público de saúde, embora temos um bom sistema público, comparando com outros países, muitos países do mundo que não têm um sistema de saúde pública como o nosso, mas pensar nas filas, pensar na dificuldade de conseguir uma especialidade. Então, prevenir é melhor do que remediar. E eu penso que a Seven Club traz essa proposta, que um olhar focado em prevenção, numa medicina preventiva, não esperar adoecer e precisar de um pronto atendimento, precisar de uma urgência ou emergência presencial. Eu acho que se você cuida preventivamente, se você tem condições de ser assistido por diversos especialistas, à medida que você vai fazendo os seus exames preventivos, você vai buscando orientação até para manter a sua boa saúde, porque a gente tem, pelo que eu vi aqui na Seven Club, tem, por exemplo, nutrólogo. Sabia que você cuidando bem da sua alimentação, da sua nutrição, os nutrólogos costumam dizer o seguinte: não existe doença, existe déficit nutricional. Então, se você tão somente seguir a linha de trabalho dos nutrólogos, você vai prevenir muitas doenças cuidando aí da sua nutrição. Então, orientação sobre nutrição. E todo mundo vai pensar, mas um nutrólogo vai me passar uma lista caríssima de alimentos. Não, é bem assim. Eu tenho amigos nutrólogos e sei que é acessível o tratamento com nutrologia. A gente vai falar também de atendimento psicológico. Sei que a Seven Club também tem psicólogos. Sabia que boa parte das doenças físicas, elas começam nas emoções? E se você consegue cuidar bem das suas emoções, pode ser que sua saúde fique boa. Então, tem muitas formas de prevenir e não precisar remediar. E isso funciona muito bem na Rede Infância Protegida, porque nós temos muitas famílias em sofrimento. E esse sofrimento, nós lidamos com crianças em vulnerabilidade social. Sim. E crianças também, adolescentes, vítimas de violências. Isso gera sofrimento, com necessidade, por exemplo, de atendimento psiquiátrico. Uma criança vítima de violência, talvez ela vai desenvolver no primeiro momento ansiedade generalizada, vai desenvolver um quadro de pânico, uma possibilidade de um
de um início de uma depressão ou quadro depressivo, com ideação suicida, e aí um atendimento especializado, uma avaliação psiquiátrica e depois uma iniciação de uma terapia medicamentosa, passando logo em seguida para um acompanhamento simultâneo com psicólogos. É possível sim, com a telemedicina, a gente conseguir resolver um monte de problemas que hoje o sistema público de saúde não tem conseguido. Não Você não consegue. encontra especialistas nas unidades básicas de saúde pelo Brasil afora. Secretaria de Saúde nenhuma consegue colocar especialistas, por exemplo, psicólogos especialistas em crianças vítimas de violência nas unidades básicas de saúde. Então a Seven Club consegue ir ampliando isso e dar acesso a crianças De forma digital, né? no Brasil inteiro. No Brasil e talvez inteiro. porque não fora do Brasil também. Quantos Sim. brasileirinhos nós temos Sim. em outros países que são parte aí, assistidos por parte da Rede Infância Protegida nos países que nós estamos? Então, assim, né? Então, Sim, a com Seven certeza. Club e também com a telemedicina, a gente consegue também atingir também essa fatia da população que precisa também desse cuidado, né? Nós atendemos remotamente, de forma online, com o nosso time de psicólogos, por exemplo. E quem sabe a gente traz todo o nosso time de psicólogos para atender por meio da Seven Club. Opa, é um sonho. Washington, você pode me contar um pouquinho da história da ONG Missão da Infância Protegida. Washington, me conta um pouquinho da ONG Infância Protegida. Qual é a missão de vocês? O que vocês fazem efetivamente para a sociedade? Então vamos lá. Bom, eu acho que dá para ler aqui na camisa. Cuidar da criança é transformar o futuro. Cuidar da criança é transformar o futuro tem sido nossa missão. Entendemos que uma boa parte de nós adultos que lutamos contra uma série de dificuldades que temos, seja na questão financeira, de trabalho, de relacionamentos, de fé. Muitos dos nossos problemas que administramos hoje, as raízes estão na nossa infância. Uma disfunção familiar, uma ausência parental, um ambiente violento, a falta talvez, né, de Deus. Né? Deus é importante, acredito, tenho certeza disso, apontar Deus para uma criança. Quantos estão aí sem esperança, achando que são frutos do acaso? E aí, então, essa falta de esperança, de acreditar em Deus também é um problema. E de acordo com a lei brasileira, a criança tem direito à assistência religiosa. Então, o Infância Protegida surgiu da percepção ali de um problema severo, que era a violência contra a criança e adolescente. Naquele primeiro momento ali, criança em vulnerabilidade com a questão de drogadição. Crianças usando drogas, né? E aquilo foi um impacto muito grande. E começamos a visitar famílias para tentar entender e mapear isso. Fazíamos palestras. Eu comecei uma série de palestras em 2007 para poder criar uma consciência nos pais sobre a importância de observar os filhos. Mas tem um start. Começou, você falou, né, eu ouvi uma palestra sua agora no último final de semana, a conferência, né, da Infância Protegida aqui em Niterói, nossa cidade, que você falou sobre um vídeo que te impactou. E também eu quero depois falar sobre um vídeo também que me impactou e que por isso também me conectou com essa causa. Conta um pouquinho como é que foi o início dessa jornada. Perfeito. Agora, então, vamos à pedra fundamental. Eu estava no escritório de uma das minhas empresas, à época, uma indústria de metais, e ali eu estava assistindo um vídeo, era um horário de almoço, e ali eu procurando um videozinho no canal YouTube, e aí veio um vídeo antes com um título que chamava a atenção, e um garoto sem camisa, de aproximadamente 6 anos de idade, que ele chega na janela do passageiro de um carro parado numa região de moradores de rua, usuários de drogas. Ele foi pedir o dinheiro pro motorista, que pega uma câmera e começa a filmar. Você quer dinheiro para quê? Você usa droga? Sim, eu uso. E aí ele pega e acende uma pedra de crack e começa a fumar, pedindo dinheiro para continuar usando droga. Aquele garoto era sósia do meu sobrinho mais velho, Pedro Henrique, hoje é um jovem, um pouco mais de 20 anos de idade, um jovem muito querido. E foi muito impactante ver um menino em tenra idade usando uma droga tão destrutiva pesada, como o crack. Né? E ali fiquei pensando, o que vai ser desse garoto? Porque ele terá sua estrutura neural comprometida, sua capacidade cognitiva comprometida. Ele está vivendo na rua, está sem camisa, é noite, período de inverno. Sim. Acho que era julho ou agosto, porque em setembro eu já comecei a atuação, acho que era julho. E eu fiquei pensando, quem será seu pai?
Sua mãe, será que ele é fruto de uma violência sexual? Será que sua mãe também está em estado de situação de morador de rua e uso de drogas? Eram tantas perguntas, tantos questionamentos que aquilo mexeu muito com as minhas emoções. Eu saí do escritório, passei pelo chão da fábrica, pelo galpão, e fui para uma reserva ecológica que tem na frente do galpão, e comecei ali a chorar de tristeza, lembrando do meu sobrinho que tem pai, tinha mãe, tinha casa, boa alimentação, boa escola. Uma estrutura Tinha familiar, uma né? família extensa, nós, tios, nos importávamos com ele. Então, o meu sobrinho tinha um ambiente favorável para um desenvolvimento saudável. Alimentação, educação, saúde, segurança, família, modelos. E aquele garoto não tinha. E comparar aquele garoto com o meu sobrinho e pensar, e se ele fosse o meu sobrinho? Então, isso me trouxe uma tristeza na alma, quase que inconsolável. E aí eu lembro que eu encostado ali numa árvore comecei a chorar e perguntando a Deus, Senhor, o que é possível fazer para mudar essa realidade? O que a gente pode fazer? Eu estou aqui trabalhando, ganhando dinheiro, eu já tinha trabalhado para tantas empresas, eu já tive 12 empresas distintas, eu estava ali com sucesso, vendendo para fora do Brasil. No Brasil, a minha indústria, no meu segmento, era a terceira maior da América Latina. Mas e o que eu estou fazendo de relevante para a sociedade? E então veio, eu digo para muitos, uma boa ideia, mas para você que sabe o que eu estou dizendo, veio uma revelação. Do Espírito Santo. Deus trouxe à minha mente, ao meu coração, uma compreensão sobre aquela vulnerabilidade ou aquelas, sobre por que as crianças acabam estando naquela situação de morar na rua, de usar drogas, e quais ações poderiam ser feitas. Quais projetos poderiam ser desenvolvidos? Que programa ou quais programas poderiam ser propostos com política pública para poder mitigar, diminuir e até resolver aquele problema? Então, aquela compreensão é como quando você ouve alguém falar porque fez algo de errado, você passa a entender e não tira a responsabilidade de quem fez errado, mas te faz compreender o motivo, isso te traz uma certa calma. E ali, então, aquilo me trouxe paz, mas um inconformismo e um impulso gigantesco para poder fazer algo. Eu pensei, então é possível cuidar das crianças da minha família, para que elas não fiquem assim. O Pedro Henrique não vai se tornar um garoto usuário de droga. Então é possível cuidar dos amigos do Pedro Henrique, é possível, o meu sobrinho, hoje um rapaz já jovem, é possível cuidar das crianças da minha rua, é possível influenciar as crianças da escola do Pedro, é possível. Então, este é possível se tornou muito forte dentro de mim. Comprei logo um projetor, caixa de som, cabos de áudio e liguei para um pastor amigo. Falei, posso ir aí falar para os pais? Mostrar que é importante eles cuidarem dos filhos, proteger os filhos, ensinar no caminho, evitar as drogas, estar atento com quem são os amigos dos filhos, quem pode influenciá-los. Montei a primeira palestra e comecei então a falar para os pais sobre a importância de cuidar dos filhos. Mas eu acho como é incrível ouvir esse testemunho seu, né, do início da infância protegida, porque você era um empresário de sucesso, tinha a terceira maior indústria do seu segmento na América Latina. Penso eu que você era muito bem resolvido financeiramente. E um vídeo que você viu aleatoriamente, a gente pode falar assim, a gente sabe que não foi, né? A gente sabe que não existe acaso, mas esse vídeo despertou em você, Washington, algo que já existia dentro de você que você não sabia, creio eu. Já existia um propósito, Deus já te criou com esse propósito e você estava sendo muito bem sucedido numa área que Deus não tinha te chamado para estar. E o perigo, né, de sermos... tem uma frase que fala que o pior insucesso é ter sucesso onde Deus não te chamou para poder fazer. E você se despertou ali nesse chamado, e hoje a ONG Infância Protegida está hoje em todo o Brasil e fora do Brasil. E qual é o impacto nesse tempo que você tem se dedicado hoje de forma integral, que eu vejo isso como seu ministério, né? Você faz hoje aquilo que Deus te chamou para você fazer, mas qual é o impacto que tem causado na sociedade, ao nosso país, fora do país? Eu queria ouvir de você
o impacto, e também eu queria que você contasse para a gente uma história assim, que mais te marcou nesse período. Acho que, né, é difícil, né, eu te perguntar isso, mas assim, escolha aí uma pessoa que você, sabe, impactou de um caso assim bem sensível e que hoje você pode contar isso como uma história com um final feliz. Renato, tenho, graças a Deus, muitas histórias que me mantêm ainda na caminhada, porque é difícil lidar com eh, essa, essa situação de crianças vítimas de violência, principalmente porque nas andanças, na caminhada do trabalho, as demandas que mais nos foram apresentadas como urgentes e necessárias de uma atuação mais intensa foram as ligadas a violências, todas elas. Inclusive a violência sexual, o tema da pedofilia, que me levou para ser consultor da CPI da pedofilia e dos maus tratos do Senado Federal, me levou a ser assessor especial de uma frente parlamentar de enfrentamento à pedofilia no Congresso Nacional, cerca de 400 parlamentares, entre senadores e deputados federais, me levou a assessorar ministros, a estar no governo de transição, escrevendo a política de proteção à criança do governo anterior, assumi como diretor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente e tantos outros lugares e trabalhos junto ao Mercosul, junto ao Bloco da União Europeia como consultor. Nossa ONG tem uma sede em Genebra, na Suíça, desde 2018. Nós estamos em muitos países, nós temos espaços de atendimento físico espalhados pelo Brasil e por muitos outros países, correspondentes em dezenas de países da África, Europa, Ásia, Estados Unidos, Canadá, América Latina. Então, o nosso trabalho nos levou a muitos espaços para poder também colaborar com governos, com organizações do terceiro setor, com empresas, empresários que viu a importância de cuidar do social também, não só cuidar do ambiente, por exemplo, mineradoras, que viu a importância de cuidar da família, cuidar das crianças, pensando na sucessão dos seus funcionários, que os filhos fossem também preparados. Então, muitas são as histórias que me vêm à memória. Me lembro de uma delas, eu estava indo para uma TV a cabo e aberta, um canal, ou seja, que tinha TV aberta, TV a cabo, e eu ia entrar ao vivo e ver uma garotinha, magrinha, bonita, bem cuidada, sorridente, cabelo penteado, a pele bem cuidada, uma roupa bonita, uma menina que chegou assim e foi marcante porque mostrava-se uma menina brilhando, ou seja, cheia de vidas. E ela me parou, eu indo pro estúdio ali, as câmeras já prontas, eu já com o microfone, e ela falou, olha, eu preciso falar com você. E eu agitado, né? Porque a gente, quando vai para uma TV ao vivo, você precisa cumprir o horário e estar ali pronto, respirar e concentrar, porque entra ao vivo, não tem como, não é gravado, como não aqui, tem improviso, né? Era ao vivo, e então eu agitado um pouquinho, focado na gravação, eu parei, olhei para ela, olha, eu tenho 5 minutinhos para começar ao vivo, não vai ser rápido, você não vai lembrar de mim, né? Você não está se lembrando de mim, né? Eu olhei para ela e falei assim, talvez se você me der um fiozinho da meada, eu consigo lembrar. Mas assim, de imediato, você cuidou de mim por quase 10 anos. Você me atendia e atendia a minha mãe. Eu fui vítima de violência sexual pelo meu pai. E eu estava morta. Eu tentei suicídio. Eu queria morrer. E você se importou. Você cuidou de mim, cuidou da minha mãe, e eu voltei a viver, eu voltei a comer, eu voltei a dormir, eu voltei a acreditar que era possível. Você não deixava embora enquanto não estivesse bem. Às vezes, por 1h30, 2 horas por semana você nos atendia. Eu quero dizer que minha vida está bem, eu estou feliz, eu consegui superar, consegui perdoar, ele foi responsabilizado, mas hoje eu lido com crianças, eu sou professora, cuido de crianças, posso proteger, dou aula sobre prevenção de violência, e eu queria só te pedir uma coisa, ela falando rapidamente, agitadinha, olhando nos meus olhos. Por favor, não para o que você está fazendo. Ajudou a minha vida, vai ajudar a vida de muitas outras crianças. É que eu teria muitos e muitos outros casos assim para contar também, me vem aqui dezenas na memória, viu, Renato? É emocionante ouvir esse relato, não só pela história linda que é, né, de uma menina que teve a sua vida preservada pela ONG, pelo seu trabalho. É muito emocionante ouvir esse relato. Eu, né, ouvi também na sua palestra agora no último sábado, mas mais emocionante do que ouvir esse relato e saber que essa menina hoje está bem, está vivendo uma vida digna, é ver o brilho nos seus olhos. E mais do que o brilho, né, nos seus olhos, é ver a lágrima
descer dos seus olhos ainda, você se emocionar ainda com essas histórias. Porque a gente vive num mundo hoje tão frio, né? A Bíblia fala que, no final dos tempos, pô, o amor de muitos, né, esfriaria. E o seu amor para essas pessoas, para essas crianças, para esses adolescentes, parece que é o mesmo amor de, né, lá do início, de quando você viu aquele vídeo, né, tão aleatório assim, né, no YouTube. E eu queria entender, eu acho, um pouquinho. Eu sei que esse é o propósito da ONG, eu sei que vocês vivem isso, né, de forma integral, mas como que é para você ainda? Porque esses relatos de abusos a crianças, adolescentes, isso devem chegar para vocês diariamente. Como você falou, você foi impactado por um vídeo, e eu também fui impactado por um vídeo há alguns dias atrás. Eu vi um vídeo, uma pastora, ela postou um vídeo no Instagram onde o pai estava deitado numa cama debaixo de um lençol com uma menina que tinha, acho que 10, 11 anos. Eu tenho uma filha, né, eu sou pai, né, de 3 filhas, a Júlia com 26, a Rebeca com 15 e a Rafa com 10 anos. E eu vi aquela cena, a mãe pegando o pai, um pedófilo, abusando da sua filha, e ela consegue ainda ter a calma ali, mesmo o meio, aquele caos ali, de filmar, sabe? Aquele pai hoje, né, está preso, não é um pai, é um monstro. E como é que é para você lidar ainda com esses casos? Porque eu vejo que você ainda se emociona, você se envolve emocionalmente com esses casos, que devem chegar para vocês, né, diariamente. Ainda é assim? Ainda é assim. Nós não fomos criados e não existimos para viver a violência como algo normal. Não é normal para nós. Por mais que encontremos muitas pessoas que são causadores de violência, tendo como normal, na verdade eles foram desensibilizados por um processo de condicionamento mental, com mídias violentas, por exemplo, jogos eletrônicos violentos, filmes violentos, um espaço violento, talvez cresceram numa comunidade com muita violência. Então foi treinado a se acostumar com a violência, mas não é normal. Então, quando lidamos ainda com essa violência contra crianças, isso se torna mais grave. Infelizmente, eu desenvolvi alguns quadros de somatizações que precisei ser hospitalizado. Eu tive ansiedade generalizada algumas vezes e tive quadro de pânico. Estava brincando com a minha filhinha. Minha filhinha tinha 1 aninho e pouquinho. Estávamos ali brincando no tapetinho da sala com um joguinho de memória, de memorização. E de repente comecei a ter uma dor de estômago muito forte. E aquilo foi aumentando e tive um espasmo esofágico, uma perda de respiração, mudança da frequência cardíaca, e os sinais eram muito semelhantes a um quadro de que eu estivesse infartando, e me preocupou muito. Eu não respirava, eu não conseguia falar, e fui levado para o pronto atendimento. E aí na triagem tinham certeza que eu estava infartando também. Aí só quando o médico, levado ali para a urgência e emergência, olha a saturação, e ele disse: mas a saturação dele está boa. E eu disse: eu não acredito, eu lido com isso há muitos anos, com o comportamento, eu estou tendo um quadro de pânico. Ou seja, eu estava somatizando, mesmo no momento de brincadeira com a minha filha, a minha mente já estava cansada de tanta maldade, de ver tantas coisas. Isso tinha sido no período da CPI dos maus tratos contra criança e adolescente, alguns anos atrás. Eram muitos casos difíceis que nós atendíamos, e a gente não consegue acostumar. Não tem como passar e fazer um trabalho frio e lidar ali com uma questão assim, não, a criança vai ficar bem, a gente sofre. Nós temos dezenas de profissionais, dezenas de psicólogos, nós recebemos denúncias praticamente todos os dias, pedidos de socorro todos os dias, de todos os casos possíveis. Se você que está me assistindo, você lida com autocomplexidade, você é da área da proteção da criança, você é assistente social, você é pediatra, você é ginecologista obstetra, você é psicóloga, você é psiquiatra de criança, e você conhece algum cenário difícil, talvez você está com uma dificuldade de uma hipótese diagnóstica, ou mesmo de linhas de tratamento, de abordagem psicológica, ou seja, como lidar aqui, fenomenologia, psicanálise, TCC, sistêmica, traz pra gente, pode falar comigo. Eu tenho muitos anos de choro, de escutas, de estudos, de trabalho prático, que
talvez a gente consiga junto encontrar bons caminhos. Não é fácil, mas olha, é possível, porque a maioria absoluta dos casos que atendemos, enquanto havia vida, já chegamos tarde em muitos casos onde não havia mais a vida, como é o caso do menino Henri Borel, que quando tomamos conhecimento ele já estava morto. Mas enquanto há vida, nós temos tido, graças a Deus, um time gigantesco por esse mundo, capaz de ajudar, de atender na área da saúde, na área do direito também, e fazer essas crianças voltar a viver, voltar a sorrir, ajudar essas mães, dar a mão para elas e mostrar que elas não estão sozinhas. Porque você imagina quando acontece uma violência, a maioria intrafamiliar, com o pai. E aí, então, essa mulher está entre um esposo e uma filha. Alguém que ela tem uma história de passado, tinha um sonho para o futuro e tem um presente. E a filha, uma criança vulnerável, frágil, precisa de atenção, e de repente ela vê, assiste, como é o caso do vídeo. O que acontece com essa mulher? Como ela vai viver? Como ela vai cuidar da filha? Como ela vai pensar nesse marido? Acabou o casamento, ou seja, ela entra em desespero, precisa de acolhimento também. Não é só a criança que é a vítima que precisa desse acolhimento, desse trabalho. Eu vejo aqui a possibilidade da telemedicina trabalhando gigantescamente. Me lembrei de um caso que eu recebi do Rio de Janeiro, aqui do estado do Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte. Chegou uma menina, uma jovem, 19 anos, chorando, bateu no portão da nossa ONG, da Infância Protegida, e eu fui atender esse dia a secretária, acho que ela tinha dado uma cedinha, não sei o que houve, e eu fui lá atender o portão, era hora de almoço, e ela chorando, falou assim, aqui que é Infância Protegida? Eu falei, sim, é. Eu vim do Rio de Janeiro, eu vim pedindo carona, e me falaram que tem Infância Protegida aqui. Eu queria ajuda para minha filha. Tá vendo essa menina? Ela tem 7 anos. Eu vou falar sobre o que aconteceu com ela. Dá licença, entra aqui. Aí ela foi para o jardim, tínhamos uns brinquedos assim, e aí eu pedi para a mãe entrar, ela sentou ali na varanda, ela disse, ela é filha do meu pai biológico. Ela é filha do meu pai, e o meu pai, desde criança, que abusava sexualmente de mim. Só que agora o meu pai estuprou ela. O meu pai estuprou ela ontem. E aí ela veio chorando, me contando e falando assim, mamãe, o vovô fez isso, isso e isso. Quem é o meu pai? Cadê o meu pai para me proteger do vovô? Quem vai me proteger do vovô? E ela dizendo para mim assim, aquela jovem, como eu vou dizer para ela que o pai dela é o meu pai, que fez ela e agora estuprou ela também? E veio muitos outros casos na memória de mães que expulsaram filhas de casa, usando o termo pejorativo, você está querendo amar meu esposo? E a filha falando para mim, se ele era meu pai biológico, e minha mãe me expulsou de casa, me humilhou e me xingou, dizendo que eu queria tomar o marido dela. Eu contei para minha mãe, quando eu era criança, o que o meu pai fazia comigo. Minha mãe não acreditava, e agora ela chegou dentro de casa e me viu em cima da cama, o meu pai em cima de mim. E ela me expulsou de casa, me chamando de... Eu não vou falar aqui com vocês o termo. Então, quantas dores, quantas mulheres nós atendemos. Fui professor de faculdade de uma moça que, depois de fazer ministrar uma aula sobre sexualidade humana, sobre prevenção, sinais e sintomas de abuso sexual, e ela veio chorando no final da aula, que falou, eu preciso falar com você. E ela falou assim, olha essa carta, eu escrevi essa carta ontem, hoje era meu último dia de vida. Eu vim para a sala para me despedir dos alunos, eu ia cometer suicídio aqui dentro da escola, aqui dentro da faculdade. Era meu último dia, eu não aguentava mais viver. Você pode me ajudar? Passei 2 horas conversando com essa moça, e ela foi contando a miséria da vida que ela levou de ser vítima de violência sexual quando criança, e o que isso gerou, e depois ela passou por muitos abusos, que aí não tem violência, e estes abusos era com um irmão mais velho, além da violência com outros familiares, e esse irmão, de uma certa vez, ele começou a cometer cunilíngua com ela, então não era mais sob ameaça com faca, e um corpo sob estímulo responde ao estímulo, então ela conseguia ter resposta àquele estímulo, e aí a mente dela então entra numa confusão gigantesca, ela se sente culpada, suja, ela diz, eu tomo uma média de 5 a 7 banhos todos os dias, eu me sinto suja, eu me sinto culpada, porque eu tinha prazer, às vezes, eu gostava, mas eu não queria, estava errado, mas o meu corpo respondia àquele estímulo, e agora com a sua aula eu entendi que eu não sou culpada, eu não tenho culpa de ter sentido o que eu senti, eu era só uma criança, mas isso me levou a compulsividades por pornografia, eu comecei a abusar sexualmente de outras crianças, e aí eu encontro Jesus, converto, venho aqui para a escola, e era para o CTMDT, Centramento Ministerial Diante do Trono. E eu vim aqui procurar ajuda, eu sou casada há 6 anos, e eu não consigo, meu marido nunca me viu nua, eu não consigo. Ou seja, eu olho para ele é como se fosse um abusador, eu olho como se fosse sujo. 2 horas de conversa, de diálogo com ela.
eu pude mostrar que ela não tinha culpa, eu pude ressignificar aquelas memórias traumáticas e dar sentido para ela, porque eu vivia isso todos os dias, atendendo crianças, atendendo mães, atendendo mulheres, confessando que também viveram e agora suas filhas foram vítimas de violência. Então, eu já conhecia histórias semelhantes, eu podia apontar caminho para ela. 2 horas. Talvez ela vai assistir esse podcast. Tá lá na Bahia. Muitos anos se passaram. Ela já é mãe de um garotinho já na pré-adolescência, porque ela voltou para casa, contou pro marido, ele não sabia. E o marido acolheu, não humilhou, não separou, não largou ela. E aí ela disse, olha, eu consegui ser esposa, Foi curada, ser mulher, consegui ter prazer na intimidade. E agora eu estou grávida, eu queria que você apresentasse o nosso filho como pastor. E o marido ligou agradecendo. Então, nós temos muitos casos difíceis, mas muitos casos também que o final nos motiva a continuar a caminhada, sabe? É difícil até continuar a falar um pouquinho aqui no podcast, porque quantas histórias assim, né? Você começou falando sobre a menina que saiu aqui do Rio de Janeiro e foi para BH, bater lá pedindo socorro, pedindo ajuda, sendo abusada pelo próprio pai, gerou um filho desse pai. E como que isso... Existe um estudo, né, você também falou na palestra, que 80%, né, dos abusos são cometidos dentro de casa, né, por pessoas próximas, pais, padrastos, primos. Como que as pessoas ficam vulneráveis a pessoas que deveriam cuidar, né, dar destino. O pai, né, uma das funções de um pai é dar destino para, né, os seus filhos, né, como sacerdote. Nós que cremos na palavra, nós que entendemos isso, como que o diabo tem feito, tem transformado, né, pessoas em monstros. E esses monstros, infelizmente, acabam gerando traumas em pessoas que acabam, né, também, muitas vezes também, replicando isso, né, reproduzindo isso também de outras pessoas. Eu falei, Renato, perdão, te cortei aqui, Não. até com uma expressão facial, com desejo de querer falar, porque eu estava conversando com 2 procuradoras da República, num certo estado do Brasil, região centro-oeste, tinha feito uma conferência de infância protegida na Secretaria de Educação do Estado, daquele estado, e ali a gente estava conversando sobre o perfil do abusador. À época, eu estava coordenando um trabalho de enfrentamento ao tráfico humano, tráfico de crianças para exploração sexual, trabalho escravo, adoção ilegal e tráfico de órgãos. Estávamos ali, então, dialogando sobre este cenário. E elas, como procuradoras da República, trabalhando nesse foco, tinham um certo interesse nesse assunto para cuidar das nossas crianças. E ali eu levei elas a uma reflexão, porque elas estavam com um ódio. À época, a gente estava no auge da CPI da pedofilia, elas estavam com um ódio para matar qualquer um que fosse denunciado por estupro de vulnerável, violência contra a criança. E eu disse para ela, olha, tem muitas falsas denúncias, infelizmente. É algo que não é isolado, tem acontecido muito, porque a CPI da pedofilia traz o tema, então todo mundo passa a falar sobre aquele assunto. Muitas pessoas com maldade passaram a falar, poxa, então se eu denunciar alguém, um homem que eu quero vingar dele, porque não me ama, porque terminou o namoro, porque a gente pensa só o seguinte, tem homens que são violentos, cometem violência doméstica, Lei Maria da Penha, não aceita a separação e querem se vingar da mulher e às vezes comete feminicídio. Isso é algo terrível no nosso país. Mas tem mulheres também que não aceitam separação, que não aceitam divórcio, que não aceitam marido, que às vezes entrou numa situação de adultério e quer vingar. E a forma de vingar, muitas mulheres, infelizmente, elas acabam denunciando com calúnia, ou seja, inventando uma denunciação falsa, o seu ex-parceiro de uma situação de abuso. Então é algo ruim. Mas pensando na pedofilia de alguém que comete violência, eu falei para elas assim, este ódio todo que a sociedade tem, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter muitos casos iguais a esse. Eu mostrei um caso de um homem que foi linchado, morto em praça pública, porque acusaram ele de ter abusado de uma menina, e era uma mentira, mas até descobrir que era mentira, ele já tinha sido linchado e sido assassinado. Um homem injustamente foi morto. Eu disse para ela, quem são os homens que abusam sexualmente de uma criança? Aí eu perguntei para uma delas, você tem filho, não tem? Seu filho tem 6 aninhos, não é isso? Ela falou, sim. Falei, pois é, imagine seu filho com 6 aninhos de idade, um tio chama ele para brincar, para jogar videogame, senta ele no colo, toca na parte íntima dele, ele acha aquilo esquisito, não sabe o que é, e esse toque vai erotizando, aumentando, até esse tio cometer com ele uma felação sexual em meninos. Ele não vai sentir dor, não vai machucar,
A violência é diferente, o abuso muitas vezes é uma história erótica, ou seja, um ato libidinoso com a intenção lasciva, erótica, vai sendo construído aos poucos até que essa criança vai se vendo envolvida num jogo que para ela talvez começa com a intenção de ser uma brincadeira. E imagine então se esse menino ele descobre uma resposta ao estímulo e passa a aceitar aquele comportamento como comum, ele passa a fazer com outros meninos, com adolescentes mais velhos, ele vai crescendo e agora ele faz também, ou seja, iniciação sexual precoce nessa idade onde não tem maturidade psicoemocional, estrutura física do cérebro capaz de lidar com isso, um corpo capaz de lidar com o que está sentindo. Então essa imaturidade, essa incapacidade de lidar com o sexo, porque ele não foi feito para isso, não é essa idade. Os bichinhos na natureza, filhotes, brincam. Quando chega a idade da maturidade, eles vão impulsionados pela ordem de procriar-se, eles vão se acasalar e vão ter filhotes. Ninguém precisa ensinar, somos assim também. Vai chegar a idade certa para que nós passemos a ter desejo, ser impulsionados a olhar, elogiar e falar e conquistar e namorar e depois casar e ter filhos. Mas a criança não é Há tempo para tudo, né? A linguagem natural da criança não é erótica. E eu disse para ela, imagine se seu filho então foi estimulado a essa prática e se tornar uma criança, um adolescente erótico, ele vai se tornar um adulto. Se você não perceber sinais e sintomas que o seu filho possa estar passando por uma situação de abuso sexual, ele vai se tornar um adulto que você tem o ódio que você tem hoje. Você mataria ele com um tiro, como você acabou de falar que gostaria de matar todos os pedófilos? E ela ficou irada, revoltada. Ela falou, você não poderia ter feito isso. Você não poderia, não deveria ter contado essa história, colocando nessa narrativa a pessoa do meu filho. Você me causou um mal muito grande. Eu falei, não, eu quero lhe causar uma atenção, uma prevenção muito grande. Que essa indignação, né, da sua reflexão sobre ser o seu filho um possível abusador por ter sido vítima de abuso na infância e desenvolvido como um ser humano distorcido. Se nós não prevenirmos, protegendo as crianças, nós não vamos acabar com a pedofilia e aí nós vamos querer matar milhares e milhares de adultos. Então o foco é a prevenção. Se nós dedicarmos mais tempo à prevenção, nós seremos mais eficientes do que a gente ficar apenas focado na repressão. Temos que trabalhar a repressão, responsabilizar, prender e tirar de convívio social aqueles que estão aí cometendo esse tipo de crime. Mas se nós não olharmos para as crianças hoje, prestarmos atenção nos sinais, não sermos pai e mãe atentos ao desenvolvimento dos nossos filhos, pode ser que um dos nossos filhos, que hoje é só uma criança precisando de socorro, se torne um adulto onde a sociedade vai querer matá-lo a pedradas e pauladas. Uma loucura. E há pouco tempo estava em cartaz um filme, ficou bem famoso, né? Foi bem comentado também pela crítica, pelas pessoas, né? No dia a dia, que é O Som da Liberdade, né? Aquele ator que fez o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, foi um filme que trouxe essa reflexão, descortinou um pouco o assunto que muitas vezes não é falado, né, Washington? Não é divulgado sobre essa mazela da sociedade. Existe, acho que um gap, ou você deve também, né, saber mais do que eu, com certeza, porque existe um sistema por trás que deve encobrir muita coisa, né? Então esse filme, O Som da Liberdade, ele veio mostrar uma realidade nua e crua. Queria que você falasse um pouco sobre isso, comentasse um pouco sobre o filme, sobre a ficção, mas também sobre a realidade hoje do nosso país e até fora do país, porque eu tenho um caso de um americano que sequestrou, comprou, né, um menino para ser seu objeto sexual lá no filme. Então, comenta um pouquinho sobre o filme, sobre a ficção, mas também sobre a realidade desse tráfico que é de crianças para o uso sexual. Renato, eu lido com essa temática, eu não posso dar muitos detalhes, vou tentar falar o que eu acho que eu consigo falar sem me expor muito, mas eu lido com o tráfico humano, com essa temática já há 16 anos. Talvez um dos maiores documentários produzidos no mundo, está ainda em edição, seja onde eu fui um dos principais entrevistados desse documentário. Indiquei algumas outras autoridades, pessoas a nível mundial. Fui convidado pelo Dr. Cleito Bezerra, que esteve com a gente na palestra, para fazer parte durante um tempo de um time de inteligência. Delegado federal, né? Exatamente. De um time de inteligência da Polícia Federal, que faz parte da Interpol, justamente por ser alguém que trabalhava com esse assunto. Eu trabalho com esse assunto, com o enfrentamento ao tráfico humano.
Deep Web, ou seja, essa internet do submundo, o tráfico de crianças brasileiras para adoção ilegal, trabalho escravo, exploração sexual e também o tráfico de órgãos, que é terrível, é devastador. O filme, ele é muito raso. Quando eu assisti o filme, ele não retrata a realidade. Na realidade, o filme ele tenta trazer uma leve reflexão. Aí eu posso, talvez nos bastidores, trazer muito mais informações, talvez eu possa abrir o seu celular e te mostrar muito mais situações terríveis. O cenário, ele é muitas vezes pior do que o filme consegue relatar. E eu posso provar para você. Mesmo o seu celular todo protegido, mesmo com criptografia de pontas. Eu fiz uma palestra onde tinha a equipe da Sonic Wall, que protege o Pentágono nos Estados Unidos. Eu trabalho com cibersegurança também, nós temos consultorias, parceiros na área de cibersegurança. Trabalhei com isso no governo federal, quando fui diretor da Secretaria da Criança e Adolescente. Então eu fiz uma palestra onde várias empresas, inclusive brasileiras, a Embratel estava junto, falando sobre segurança de sistemas, especialmente bancários, governos, informações. E ali, então, eu peguei o computador do diretor da Sonic Wall no Brasil, que tinha uma solução de hardware e software para a segurança de dados, e eu disse para ele, vocês são muito bons para proteger dados sensíveis bancários e empresariais, mas vocês são péssimos para proteger crianças. Esse é o seu notebook? Ele disse sim. Então, se o seu notebook usa a sua solução de proteção de conteúdo, sei que vocês sabiam que eu ia testar aqui o seu sistema, esse hotel está todo bloqueado, ninguém que usa a rede de internet filtrado por vocês vai conseguir acessar nada, porque vocês criaram bloqueios, né? Mas me dá uma licença. Expus para eles a quantidade de cenários de crianças sendo devastadas. E houve muita comoção, muito choro. Esse empresário, isso tem uns 15 anos essa palestra, falou que impactou aquele pessoal de fora do Brasil. Então, a Deep Web, ele mostra uma realidade, por exemplo, hoje com 50, 70 dólares se compra um bebê para uma situação única, porque os bebês não resistem. Aquilo que acontecia na Revolução Sexual, e eu poderia contar talvez uma história sobre por que veio acontecendo todas essas distorções e sexo, droga, rock and roll, movimento hippie, e a gente vai falar sobre uma prática sexual apenas pelo prazer e não mais uma união entre um homem e uma mulher, onde há amor, não só prazer, onde há uma construção, onde há procriação, papéis no casamento, filhos, família, mas agora apenas essa busca pelo prazer e essas consequências. E então a pornografia começa a surgir mudando aquilo que era natural. O homem tinha o estímulo, a espera, ele tinha a abstinência sexual ali, segurando para o casamento, era o padrão, era o normal, guarda-se para o casamento, a esposa guardava, era algo comum e normal. Ir para o casamento, o homem de uma só mulher, mulher de um só homem, este homem esperando desnudar a sua esposa nesse estímulo, ele tinha que olhar só para ela. E a pornografia vem e muda isso tudo. Pornografia vem e mostra uma mulher de todas as formas possíveis, corpo diferente, idade diferente, forma diferente, e essa nudez parcial, essa nudez velada que a antiga Playboy trazia, começou a instigar uma vivência erótica, a hollywoodização, depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a gente vê a mídia padronizando, homogeneizando comportamento, Marilyn Monroe trazendo uma sensualidade, estimulando as mulheres, que passa a rasgar o sutiã, colocar fogo e não dependo de homens e quantas coisas veio acontecendo neste momento, mas focando na pornografia, essas preferências vieram mudando a estrutura mental do homem. A mudança, a produção excessiva de dopamina, de delta-fósforo, esse cérebro adoecido nessa perspectiva do vício, do estímulo, só que o estímulo vai mudando. Perdão, porque tem a ver com a Seven Club, porque nós vamos precisar de psiquiatras e psicólogos para ajudar homens que estão se matando, cometendo suicídio porque usam pornografia. O uso de pornografia leva ao autoextermínio, leva à perda de família, de casamento, disfunção erétil, principal causador, você que é urologista, principal causador de disfunção erétil em jovem hoje, pornografia. Eu provo, mostro para vocês, eu lido com isso há muitos anos.
muitos cursos, muito trabalho prático em sexualidade humana. Então, essa pornografia vai mudando a preferência. Os homens que viam nudez velada, veio outra revista e coloca nudez explícita, veio outro querendo ganhar dinheiro e coloca o sexo velado, outro sexo explícito, o sexo em grupo, e vai mudando a preferência. Então, todo mundo começa a buscar na internet sexo com adolescentes. E a internet ficou entupida de meninas, meninos, adolescentes expostos na pornografia em um papel de exploração. Não é prostituição de adolescência ou infantil, não existe isso, porque essa pessoa em desenvolvimento não é capaz de fazer a escolha, então é uma situação de exploração sexual. E aí, depois de muito tempo, porque o cérebro, ele passa por um processo de anestesia ao prazer, aquela imagem não gera mais o mesmo impulso que gerava. Então o cérebro, ele se acostuma com aquela imagem e ele não tem o mesmo impulso. Por quê? Porque os receptores de dopamina começam a bloquear numa forma de defender este excesso de produção de dopamina, que não metabolizado envelhece e favorece o desenvolvimento precoce de transtornos psiquiátricos diversos que talvez não aflorariam. A gente poderia falar isso em outro podcast, mas o que acontece? O cérebro começa a bloquear a recepção de dopamina com aquele tipo de estímulo. E ele muda o estímulo. Ele vai para um vídeo. Ele muda a mulher. Ele põe várias mulheres. Ele põe mulheres e animais. Ele põe adolescentes. Ele vai procurando novos estímulos para ficar nesse tipo de vício. O que antes ele tinha com a esposa, uma só esposa, fidelidade, lealdade, uma só mulher, um só corpo. Agora ele muda de preferência. Aí então passaram a encontrar adolescentes. E aí a gente entra numa indústria de exploração muito poderosa, muito mais poderosa talvez do que a própria droga, que é a indústria da pornografia, para vender isso aqui. Então você quer adolescentes nuas? Então muitos começaram a sequestrar adolescentes e fazer as adolescentes ser vítimas de estupro, filmagens, fotos, e vendem os downloads. E aí depois de adolescentes, depois que todos os doentes na internet acostumaram-se com aquele mundo de imagens de pornografia com adolescentes, qual era a nudez ainda velada para eles? Não existe. De crianças. De criança. Então eles passaram a procurar por crianças. Meu Deus. E então o Big Data, ou seja, o banco de dados gerado como buscas, como demanda comercial, estão procurando por isso. Crianças em situação de nudez, de exploração sexual, de violência sexual. Então estes traficantes de crianças começaram a buscar crianças no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para alimentar este sistema doentio de pornografia infantil. E produziram muito. E quando terminaram de crianças? E quando todas as crianças, as centenas de milhares do mundo sequestradas, expostas na internet, estão aí agora. Estão acostumados com essas imagens, qual a imagem que ainda vão buscar? Porque nudez de mulher, nudez de adolescente e nudez de criança se tornou comum para um cérebro doente que precisa de mais estímulo. Assim como começou com o cigarro, com a maconha e com a cocaína, com a heroína, com a cerveja, com a cachaça, a aguardente e os vícios, para ter o mesmo efeito, vai mudando de droga ou aumentando a quantidade, assim também é na pornografia. Qual seria então a última possibilidade de uma busca por um cérebro adoecido que quer um estímulo diferente? O mundo caído, né? Um mundo caído. Hoje, uma das principais buscas na Deep Web é por bebês em cena de estupro. Nós estamos doentes. Nosso mundo adoeceu. Nós precisamos socorrer as nossas crianças. Nós precisamos, de alguma forma, talvez não vamos salvar todas, mas todas que você tem acesso. Observe, olhe para ela. Favoreça um ambiente de proteção. Cuidado, não expõe seus filhos. Pode ser que sua filha seja o perfil que um pedófilo está procurando. Pagando ali $200 mil, porque ela tem dente pequeno, tem 8 anos de idade, não tem forma física, o corpo é retinho, ela é magrinha, tem o olho assim. Talvez esse é o perfil certo. E você coloca a foto da sua filha na praia, de biquíni, mostrando o corpinho. Você coloca a foto dela com o uniformezinho da escola, onde tem um nome que basta alguns dígitos ali num buscador, vai saber qual é a escola, vai vigiar na porta porque é o escolar que leva. Você coloca a sua rotina na rede social, onde todos sabem que você não estará em casa naquele horário. Não exponha seus filhos. Pode ser que você nunca mais vai vê-los. Eu poderia contar muitos casos reais, onde essa exposição, os filhos foram devolvidos em sacos plásticos, aos pedaços, lá na CPI da pedofilia. Os casos são difíceis. Eu não falo de casos isolados. Eu poderia narrar para vocês aqui talvez milhares e milhares de casos. Como eu posso provar aqui quando terminarmos para o Renato, abrindo o celular dele e mostrando essa desgraça toda que vive crianças no mundo inteiro. E que você pode se levantar e olhar para o seu filho, ensinar o seu filho, a sua filha, amar o seu filho, sua filha, ensinar sobre como se proteger, sobre onde tem perigos.
e saber que o abusador é qualquer um. É quem você confia. Quem teria acesso à sua filha, ao seu filho? Quem tem a sua confiança. Porque se você não confia, não estará com seu filho, não estará com a sua filha. E nós temos, entre todos os projetos de infância protegida, um programa de prevenção ao abuso sexual contra crianças e adolescentes que nós aplicamos diretamente com as crianças.